Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Boa noite. Parece que o pessoal está meio cansado, né? Boa noite. Já melhorou, né? Despertou. É sempre bom estar aqui, né? Nessa casa. Eu falo, é bom porque a gente aqui é uma família. E eu faço parte dessa família e vi essa família nascer, né? Desde o primeiro dia, né, que começou. E venho, sempre que posso, estou aqui presente, né, contribuindo um pouco com o desenvolvimento da casa e com os estudos. E aqui é onde as pessoas buscam o equilíbrio, né? Então é isso que a gente vem aqui, se equilibrar. Algumas pessoas dizem, eu não estou indo para o centro porque eu estou com tanto do problema, deixar passar os problemas para eu ir lá. Mas é o contrário. Quando a gente tem problema é que tem que vir para o centro, né? Para poder a gente se equilibrar, para poder ter força para resolver os problemas. Que não é o centro que vai resolver os nossos problemas. Quem vai resolver nossos problemas somos nós. Aqui a gente adquire força, energia para resolver nossos problemas. É por isso que a gente vem aqui em busca do equilíbrio, né? Porque se equilibrar lá fora é mais difícil. Aqui a gente tem muita energia que nos fortalece, tem a assistência espiritual que nos dá força, né? Aí a gente tem força lá fora. Cada semana que a gente vem se fortalece, aí vai descarregando a bateria, aí quando volta na outra semana se fortalece de novo e é assim, né? Vai carregando. É como a bateria do celular, a gente tem que botar lá sempre tá dando carga. Porque se não der carga, não consegue, né, operar. Mesma coisa, gente, se a gente não se fortalecer, não se recarregar, a gente também não vai ter condição de fazer muita coisa, né? Mas vamos ao tema de hoje, que é amar o próximo como a si mesmo. As pessoas ficam perguntando, mas como é amar o próximo? Quem é meu próximo? Né? Muitas pessoas ficam assim perguntando, quem é o próximo? Aquela pessoa que está perto de mim? É a minha família? É aqueles que convivem comigo? Quando Jesus falou de amor ao próximo, não quis dizer que é aquele que está mais próximo da gente, não. Quando ele falou de amar o próximo, é a humanidade inteira. É amar a humanidade, é a gente ver o outro, pode ser qualquer um, pode ser pessoa de outro país, pode ser pessoa de outra seita religiosa, pode ser pessoa de casta, né? Porque antigamente tinha as castas, né? Hoje ainda tem, né? As pessoas não têm assim oficial, né? Mas pessoas também têm essas castas, né? Que castas são essas que existem no Brasil? O rico só tem que casar com o rico, né? São as castas dos ricos. Tem as castas dos políticos, né? Tem a casta dos empresários, né? Então tem várias castas, não são oficiais, como é na Índia, mas existe no Brasil, e as pessoas têm que amar a pessoa mesmo que seja de outras castas, de outra religião. Enfim, é a humanidade inteira. Quando Jesus fala de amor ao próximo, é amar a humanidade inteira. Porque a gente está vendo aí que tudo isso que vem acontecendo no mundo, toda essa violência, essas guerras,
vem por falta de amor próximo. Tudo isso vem por causa do defeito, né, que a gente tem. Não é defeito físico, um defeito chamado egoísmo. Então, o egoísmo que é a base da maioria dos defeitos que a gente tem. Que o egoísmo é a gente querer para a gente, né? Como geralmente a pessoa diz, puxar brasa para a sua sardinha. Isso é egoísmo. E é desse egoísmo que Jesus vem combatendo, né? Jesus nos ensinou a se livrar desse egoísmo. Quando a gente aprender a combater esse egoísmo, o mundo será melhor. Mas algumas pessoas, né, os saduceus, os fariseus, né, eles se sentiam assim dono das verdades. Né, que o judaísmo, ele tinha várias divisões. E essas divisões dentro da religião, aí tinha os fariseus, que eram ricos, eram em menor número, mas tinham domínio, né, da religião. Por quê? Tinham dinheiro. Tinha os saduceus, que se sentiam mais intelectual. Tinha os escribas, né? Então cada um puxava para o seu lado, achando que o judaísmo, eles eram que tinham que ter o domínio, né? Mas os escribas, os fariseus e saduceus, eles sempre tentaram Jesus. Por que eles tentavam Jesus? Vamos nos colocar, né, no lugar desse pessoal. Vamos ver o seguinte. Eles tinham o domínio da religião. Aí aparece um nazareno, que ninguém conhecia direito ele. Aí ele vem para a sinagoga, né, para os templos, e começa a falar e começa a pregar diferente deles. E começa a cobrar deles posições corretas. Aí eles pensam, quem é esse nazareno aí que acha que sabe mais do que a gente? Nós que somos doutores da lei, nós que temos o domínio da religião, agora vem um camarada aí, não sabe-se lá de onde ele veio e quer agora ensinar a gente. Eles pensavam assim. E ele se reunia para tentar Jesus. E eles começavam a fazer determinadas perguntas para deixar Jesus em maus lençóis. E eles queriam embaraçar Jesus, né? Aí um deles, os fariseus, né, sabendo que Jesus, onde ele ia, faziam perguntas, Jesus tampava a boca de muita gente, né? Aí ele pergunta a Jesus, vou ler aqui para não sair diferente, né? Eles reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, o fariseu, para o tentar propôs-lhe essa questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Diante da lei que tinha o judaísmo, eles perguntam qual é o mandamento maior na lei. Não é porque tinha os 10 mandamentos. Ele quer saber qual era o maior. Aí Jesus respondeu para eles: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este primeiro: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidas
nesses 2 mandamentos. Isso aí está em Mateus, no capítulo 17, versículo de 34 a 40. Também está em Lucas, no capítulo 16, no 6º, versículo 31. Então, as pessoas perguntavam a ele, para ver se Jesus errava em alguma coisa. Perguntaram a ele, qual é o maior mandamento? Para ele dizer, se ele não dissesse que era amar a Deus, né, que era o maior, aí bastaria, não, mas a gente ama a Deus, estamos quites. Né? E se ele dissesse alguma outra, aí dizia, mas cadê amar a Deus? Que não foi citado. Ele diz, o primeiro, amar a Deus de todo o seu entendimento, todo o seu espírito, né? Quer dizer, amar a Deus. E o segundo, que é bem semelhante a esse, que é amar o próximo como a si mesmo. Como as pessoas não entendiam direito o que era amar ao próximo, porque achando o seguinte, se a gente fizer uma análise dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos são quase tudo proibição, não é? Amar a Deus, depois, não matarás, tem, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Então é não, não e não. O que não deve fazer, mas não diz o que é que tem que fazer, não é isso? Então, os 10 mandamentos é mais uma proibição. Mas por que tanta proibição? Porque os 10 mandamentos eram tão para proibir fazer as coisas. Porque aquela época de Moisés, o povo ainda era muito bruto, povo bárbaro. Como é que se domina alguém tão bárbaro, a não ser proibindo? A gente vai ver que em determinadas civilizações, determinados povos, se não proibir de se fazer as coisas, eles não obedecem. Depois que eles começam a obedecer porque é proibido, aí tem que se conscientizar ele para entender por que não deve fazer e o que deve ser feito. É o que Jesus diz, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Algumas pessoas perguntam, mas quem é meu próximo? Né? Porque as pessoas ficam indagando assim, como eu estava dizendo, meu próximo que está ali, perto, é a pessoa da minha religião, é as pessoas que eu convivo, né? Não, não só esse, mas a todos. Mas a gente consegue amar a todos? Aí vai depender de cada um de nós. Da consciência, do entendimento. Porque às vezes é dito uma coisa, a gente entende outra. Não é que acontece? Se eu disser aqui alguma coisa e perguntar a cada um de vocês, cada um vai entender diferente. E principalmente a maneira com que Jesus falava. Jesus falava através de parábolas. Essas parábolas, o que eram? Eram histórias que ele criava para que as pessoas entendessem, porque ele falava para quem? Qual era o povo que Jesus, a quem ele pregava? Ele pregava para todos, mas principalmente para os camponeses, esses camponeses que eram na roça. É por isso que Jesus fala tanto da exemplo de planta, separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas. Então Jesus falava para esse povo que vivia essencialmente da agricultura. Então ele tinha que criar história para falar para esse povo. Se ele fosse falar filosoficamente, como é que eles iam entender? E mesmo assim ele falando, os doutores da lei não entenderam ele.
E várias vezes ele disse, tu que és doutor da lei, não entender essas coisas que eu falo, coisas da terra. E se eu falar das coisas do céu? Como irás entender? Ele disse isso para Nicodemos. Então, Jesus falava de maneira simples. As parábolas eram para isso, para as pessoas entenderem. Se ele dissesse que iria separar as pessoas por evolução, pelo que eles tinham conseguido evoluir num patamar mais elevado, então separaria esses, aí como é que o pessoal ia entender? Mas quando ele disse para o pessoal que seria separar o joio do trigo, o joio é uma semente, uma erva daninha que nasce no meio do trigo, dá a semente e na hora que vai preparar o trigo, ele vai dar um sabor ruim no trigo. Então é preciso arrancar o joio, tirar aquela planta daninha do meio do trigo, senão o trigo vai ficar com o sabor ruim, não vai dar um pão bom. Então é isso que Jesus falava. Eles entendiam. Dessa maneira eles entendiam. Mas se ele fosse falar filosoficamente, aí eles iam ter maior dificuldade. Por isso que Jesus falava assim. Né? Então ele falou que a gente devia amar ao próximo como a nós mesmos. Aí algumas pessoas perguntaram a Jesus, mas como é que eu posso entender isso? Jesus disse, olha, o reino dos céus, eu vou explicar. Ele não disse assim, ia explicar, mas a gente entendendo o que ele ia dizer. Eu vou explicar para vocês entenderem o que é o reino do céu. Como é o amor de Deus. Ele diz que um homem que estava devendo muito ao Senhor, né? Estava devendo bastante, e o Senhor disse, agora você vai me pagar o que me deve. Mas eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Ele disse, mas mandou vender a mulher e os filhos dele para poder pagar a dívida. E ele se ajoelha aos pés do Senhor, pedindo piedade, que não fizesse isso, que ele não tinha como pagar. E o Senhor vai, chama ele e perdoa a dívida dele, né? E esse homem fica aliviado. Imagina a pessoa não podendo pagar. Eu acho que aqui ninguém deve, né? Em Camusim não tem esse problema, né? De dever, né? Então, sem ter condição de pagar, a lavoura deu prejuízo, não tenho como pagar, teve a seca, não deu para colher, e agora, como eu vou pagar? Não tenho dinheiro para pagar. Aí o Senhor disse, não, então vai e vou perdoar as suas dívidas. E esse homem sai como? Aliviado. Saiu dali muito aliviado, porque aquela dívida que ele tinha foi perdoada. E ele sai satisfeito, né? Quando ele chega lá na frente, encontra outro que estava devendo a ele. Ele foi perdoado, ele devia perdoar o outro, né? Que estava devendo a ele. Se a soma que ele estava devendo era muito grande, e o outro estava devendo um pouco a ele. E ele vai, pega o outro pela garganta e diz, agora você vai me pagar. E mandou prender ele, para ele pagar, só ser solto quando pagar o que deve. A pessoa não tem dinheiro para pagar. Trabalhando ainda pode pagar. E se estiver preso, vai pagar? E a lei diz, né, que a pessoa que deve ser preso, porque se for preso, como é que ele vai pagar? Como ele vai conseguir dinheiro? Estou certo? A não ser pensão, né? Alimentícia. Que prende mesmo. Então, ele vai, pega o homem pela garganta e diz, você só vai ser solto quando me pagar. Veja o que ele fez. Foi perdoado, mas ele foi violento com o outro. E o pessoal vendo isso, chegou e foi falar com o Senhor.
Mas veja só, o Senhor perdoou. Mas ele foi lá e mandou prender o outro porque estava devendo. Aí o Senhor chama ele e diz a ele que vai entregar ele aos juízes. Para ele só sair de lá depois que pagar. Por que isso? Porque ele foi perdoado. E por que ele não perdoou o outro? Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Primeiro perdoa se eu perdoar. Não é isso? O que foi que ele fez aqui? Ele foi perdoado, mas não perdoou. Então veja só o amor ao próximo. Ele não teve amor ao próximo. Então a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. O que é esse amar o próximo como a si mesmo? Fazer os outros que gostariam que os outros nos fizessem. Quer dizer, ele teria que perdoar porque ele foi perdoado, mas ele não. O que é isso? Demonstra o egoísmo. Se a gente fizer uma análise se colocando nessa parábola, a gente vai ver o seguinte: como pensou ele? Eu fui perdoado, né, não vou ter que me pagar, mas o outro está me devendo, eu pego o dinheiro e fico com dinheiro, né? E vou ter dinheiro para fazer outras coisas. Não é isso que se dá a entender? Então é disso que Jesus fala. Ele coloca essa parábola para as pessoas que estão ali em volta, para elas entenderem. E foi isso que o fariseu fez para tentar Jesus, para saber: será que ele sabe mesmo das coisas? Será que esse nazareno, metido, que vem aqui no templo fazer essas coisas, será que ele vai sair dessa saia justa? Era mais ou menos assim que eles pensavam. Talvez pensasse pior, né, do que eu estou colocando aqui. Mas não é assim que a gente pensa. Não é assim que a gente faz, muitas vezes. Paulo dizia o seguinte: todo mal que eu sei que é errado, eu faço. Mas aquilo que é certo fazer, eu nunca faço. Paulo, viu? E ele dizia também que tudo, né? A gente assim, nem tudo é lícito. Tudo para mim posso fazer, é lícito. Mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que quero, mas nem tudo me convém. Isso aí é o quê? Que a doutrina espírita prega. Isso aí é a responsabilidade. A gente pode fazer o que quiser, mas a responsabilidade é nossa. Tudo que a gente fizer de errado, a gente assume. A gente não sabe que está fazendo errado. Aí perguntaram a Chico, uma senhora chegou e perguntou: Chico, o que é tentação? Aí Chico olhou para ela e disse: olha, tentação é aquela coisa que a gente foge dela e doido que ela nos pegue. Né? Isso é tentação. A gente foge para não fazer, mas sempre faz. A gente não sabe o que é errado. Alguém tem que tomar uma decisão. Sabe que aquilo, ou eu faço desse jeito certo, ou eu faço desse jeito errado. Mas sempre faz o errado. Sempre tende para o errado. É a tentação, né? Não é ninguém que está tentando a gente, é a cabeça da gente. É a maneira que a gente pensa. Não tem ninguém, né, para ver. Não tem ninguém para ser testemunha. Então eu olho para um lado, olho para outro.
tem ninguém não, eu vou fazer assim. Principalmente quando é sozinha, que não tem, né? Então, é isso que acontece. Então, Jesus fala desse reino do céu dessa maneira para as pessoas entenderem. E os fariseus tentavam ele, tentando para ver o que era que ele ia dizer, se ele podia sair daquela, né, sinuca de bico que eles botavam. Mas os fariseus, né, que era carne de pescoço, vai novamente tentar Jesus. E porque ele sabia que toda vez que Jesus ia lá, ia ser tentado, ele calava as pessoas com a resposta deles. E eles se reuniram e disseram, vamos ver hoje se a gente pega aquele Nazareno, se a gente coloca ele com a resposta dele, para ou entregar a Roma, ou entrega ele para os judeus. Se ele aqui em público, ele disser besteira, a gente entrega ele hoje. Todo mundo aqui adora pagar imposto, né? Você não gosta de pagar imposto, não? IPTU, IPVA. Vocês acham que os judeus gostavam de pagar os impostos para Roma? Principalmente que Roma dominava eles, né? Aí os fariseus disseram, vamos pegar ele nessa. Porque era uma questão de os tributos que pagava a Roma, que eram os impostos, para ele era uma questão já religiosa, né? Então eles, vamos tentar ele, ou a gente joga ele para Roma, ou joga ele para os judeus. E pergunta, mestre, é lícito pagar os tributos a César? Não é dízimo não, viu gente? É tributo. É lícito pagar os tributos a César? Jesus olha para eles, já sabe da maneira que eles pensam, e chama ele hipócritas. Por que hipócritas? Porque eles estavam tentando fazer Jesus errar, e uma coisa que eles faziam. Eles faziam, mas queria que ele escorregasse ali para ser entregue. Eles, vocês são hipócritas, me dê uma moeda. Aí eles pegam, o fariseu entrega a ele um denário. Denário era a moeda corrente da época. Não é essa moeda que a gente tem hoje não, né? Que é bem feitinha, não. Era uma moeda meio rústica, né? Também eles não tinham equipamento para fazer uma moeda bem feita. E ele entrega a ele essa moeda. Jesus pega essa moeda e pergunta, de quem é os escritos? De quem é essa esfinge, né? O que estava cunhado na moeda, de quem era? Aí o fariseu disse, é de César. Jesus disse, então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Porque eles achavam que o tributo era para ser dado para a religião que era para Deus. Alguém não diz, não sei se é alguma coincidência, né? Se tiver coincidência, não tem nada a ver com os dias de hoje. Alguém diz, vamos dar o dízimo de Deus. Vocês já ouviram essas palavras? Vamos dar o dízimo de Deus. E Deus precisa de dízimo? Deus precisa de dinheiro? Não, né? É por isso que Jesus disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É de Deus aquela moeda? Os tributos é para Deus? Não. Mas eles faziam daquilo uma questão religiosa, que era para entrar dinheiro para o templo. Tem uma semelhança com hoje? Mas tem tudo a ver, né?
Então isso, Jesus calou eles. Isso era uma questão para eles, fundamentais para os judeus. E para os fariseus, que eram carne de pescoço, que mais tentava Jesus, queria pegar ele e ele novamente calou eles. Então eles tinham amor ao próximo. Esses fariseus, não. Eles queriam se dar bem. O que eles tinham era o quê? Aí, egoísmo. Quando a pessoa é egoísta, não tem amor ao próximo. Por quê? Porque ele quer para ele. Ele não pensa nele como pensaria nos outros. Ele não faz aos outros que gostaria que os outros fizessem para ele. É feito as nações que fazem guerra para ter a supremacia, para ser maior do que o outro, para ter o domínio. Isso é egoísmo. E a gente já aprendeu a amar o próximo? A gente tenta, né? A gente tenta fazer algo por alguém. Por exemplo, a gente faz uma campanha do quilo. O que é a campanha do quilo? A gente sai da nossa casa um dia de domingo, a cama nos convidando para ficar, né? O colchão nos abraçando, né? E a gente se levanta e vai fazer a campanha do quilo, em benefício daquelas pessoas que precisam. Isso é porque a gente é bom? Não. É porque a gente quer melhorar. A gente quer pelo menos chegar a uma condição melhor. Não é porque a gente já é bom. No dia que a humanidade pensar no outro como pensa nele, nós viveremos num paraíso. Mas não é aquele paraíso de fazer nada não, viu? Que se pensa paraíso é ficar lá numa boa sem fazer nada, não. O paraíso que eu falo é de pensamentos bons, de ajudar. Vocês sabem no Brasil quanto se joga fora de alimento? Quantos milhões de toneladas são colhidas no Brasil? Vocês sabem quanto é? Quanto é que a gente está atingindo agora? Quantos milhões de toneladas? 140 milhões de toneladas de grão. Dessas 140 milhões de toneladas de grão, 1/3 é perdido. 1/3. 30%. 30% de 140 é quanto? Quase é mais de 40 milhões de toneladas. 40 milhões de toneladas de grãos é jogado fora. Esses 40 milhões de toneladas dá para alimentar quantas pessoas? Eu acho que dava para alimentar todas as instituições que fazem trabalho assistenciais do Brasil. Isso só de grãos. Quanto de tomate se perde aqui em Camusim? Quanto de verdura se joga fora? Na feira, na Ceasa. Desperdício. Por quê? Porque tem muito. Tem pessoas com muito e tem pessoas lá com nada. Aí se cria alguns programas assistenciais para ajudar as pessoas. Pessoas criam. Mas vocês pensam que essas pessoas criam porque é ideia delas, muitas vezes? Não, a espiritualidade intui as pessoas para criar programas de assistência. Se nós analisarmos há alguns anos atrás, o brasileiro pobre vivia na miséria. E a gente vai ver hoje que há diferença, porque começa a ter evolução
Começa as pessoas pensarem, começa a dividir. Aí começa a entender o que é amor ao próximo. Essa divisão. E as pessoas pensam que é uma coisa só religiosa. Não é uma coisa só dentro da religião, não, gente. E tem muita gente que ainda vai fazer muito mais. Imagine se todo o planeta agisse assim. Quanta diferença nós teríamos. Mas chegaremos lá. É lento. Muito lento, mas a gente vai chegar lá. Quando a gente vai na história do Brasil e vê lá um período da escravidão, que foi até 1888, né? Que a escravidão não começou assim que descobriram o Brasil. E a gente vai ver que escravos, as religiões sabia de tudo ali que estava acontecendo, mas o que eles fizeram? Cruzaram os braços. Os escravos, porque são pessoas que vinham de fora, eram trazidos para o Brasil, vinham enganados muitas vezes, e vinham por causa de guerras civis que tinha lá, e eles prendiam e mandavam esse pessoal para cá, vinham como escravos famílias inteiras, e muitos morreram durante a viagem. Imagine chegasse aqui em Camusim, pegasse uma população daqui, prendesse e levasse para outro país para trabalhar escravizado. Qual seria o sentimento? Muita gente ia morrer de tanto desgosto. E foi isso que foi feito no Brasil com os negros. Mas não era só os negros não que eram escravos, viu, gente? No Brasil. Não foram só os negros, não. Como essa página negra do Brasil existiu em vários países. Já bem antes, né? Quando Roma dominava um povo, escravizava o povo do mesmo jeito. Isso aí era o quê? Egoísmo. Por isso que Jesus falava do amor ao próximo. Amar o próximo é pessoas que é de outra região. O negro lá que veio da África, ser tratado como animais, isso é falta de amor ao próximo. Nós melhoramos um pouco, mas ainda temos muito preconceitos, muitos. Mas preconceito não é crime. Crime é descriminalizar as pessoas, né? Ter preconceito não é crime. Eu posso ter preconceito em determinadas coisas. Mas se eu discriminar a pessoa, aí é crime. Né? Se tiver uma pessoa concorrendo a um emprego e porque a pessoa, uma com maior capacidade, se for negro e eu não aceitar essa pessoa, botar outro no lugar, isso é descriminalizar. Se eu também, porque uma pessoa é um homem ou uma mulher concorrendo a uma vaga e eu colocar um na frente, o homem, e a mulher tem mais capacidade, também é preconceito. E tem vários preconceitos, e a gente tem isso. E esses preconceitos, que eram muito maiores, agora menor, faz com que a humanidade caminhe mais lento, sofrida. É preciso a gente começar a desenvolver esse sentimento de amor ao próximo. Quando a gente vê lá na televisão alguns noticiários, a gente faz uma análise primeiro. Quando a gente vê uma coisa na rede social, e às vezes a gente nem reflete e já sai compartilhando besteira por aí, isso é preconceito. E a gente acha que não. Ah, eu não tenho preconceito. Temos. E muitos preconceitos ainda.
É preciso desenvolver esse amor ao próximo. E como é que a gente combate tudo isso? Como é que a gente combate esse egoísmo? Fazendo algo contrário. Tinha um senhor que ele vivia sempre alegre, satisfeito, e perguntaram a ele por que ele estava sempre alegre. Ele disse, é porque eu uso a técnica da balança. Vocês sabem qual é a técnica da balança? Tem aquela balança que tem na feira que tem 2 pratos. Então esses pratos, na hora que você bota um peso aqui, o prato levanta, né? Fica mais pesado aqui. Para ele equilibrar, você tem que botar um peso igual, né? Para ela ficar no fiel. Então a balança diz que o peso está igual. Então ele faz o seguinte, se uma coisa é ruim, ele faz uma coisa boa para contrabalancear, para ficar igual, ficar em equilíbrio. E a gente vê uma coisa ruim, faz uma coisa ruim hoje, a gente não procura fazer algo para equilibrar algo de bom. Se uma pessoa sofre com a injustiça, a gente não faz nada para equilibrar isso aí. Então é isso que o homem vivia feliz, porque ele usava a técnica de contrabalancear as coisas ruins. Então a gente tem que fazer isso. Aprender a desenvolver esse sentimento de amor ao próximo. Ou a gente ainda pensa que é vindo ao centro espírita que a gente vai desenvolver isso aí. Aqui a gente aprende, mas tem que praticar. Não é só vir para o centro espírita ouvir, mas aquele palestrante diz coisas bonitas. Aí eu não vou para aquele outro palestrante não, porque aquele outro palestrante fica cobrando da gente, fica dizendo que a gente está. Não, gente. A gente tem que tomar iniciativa, fazer as coisas certas, que a gente sabe o que é certo. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver vontade. Não precisa muito esforço, não, é só vontade. Numa hora em que se exige da gente uma posição, e tomar a posição certa. Não tomar uma posição porque é do lado de político, ou se a gente tomar a posição certa, não vai ser bem visto no emprego. E é mais ou menos isso que tenta um juiz fazer dentro da lei, né? O que é justo. Tomar uma posição correta. E nós somos juízes de nós mesmos. Não é Jesus que vai ser juiz nosso. Não é a espiritualidade que vai ser juiz da gente. Não, é nós mesmos. Quando chegarmos lá, a coisa é bem diferente. Que a gente pensa que aqui é ruim, que aqui é difícil. Difícil vai ser lá. Que lá a gente não pode se esconder. Um amigo nosso desencarnou, 10 anos depois, ele deu uma comunicação. Porque a pessoa pensa que a comunicação, a pessoa morre, poucos dias depois vem a comunicação, né? Ele passou 10 anos. Aí deu uma comunicação. E a gente, era uma pessoa que fazia campanha do quilo, participava da doutrina espírita, né? E ele conversando, ele disse, olha, quando eu cheguei aqui, foi muito difícil, porque eu comecei a me esconder. Esconder por quê? Isso porque eu tinha vergonha das coisas que eu tinha feito, e para não ver eu me escondia. Onde era que eu me escondia? Onde as pessoas que faziam as mesmas coisas também se escondiam. Então eu vivia escondido. Passei 10 anos me escondendo na espiritualidade, com vergonha das coisas que eu fiz. Mas em nenhum momento ninguém cobrou nada de mim. Em nenhum momento, nesses 10 anos, ninguém cobrou nada de mim.
Muito pelo contrário. Tudo que eu fiz de bom, eles usaram a meu favor. Tudo de bom. Mas de ruim, não. Eu é que tinha vergonha. Porque quando a gente chega aqui, a gente começa a entender e fica envergonhado. Eles foram 10 anos me escondendo. Agora que eu comecei a me acostumar a entender as coisas, tudo que eu fiz de bom foram usados em meu favor, aí eu tive coragem de vir falar com vocês. Então é isso, nós seremos juízes de nós mesmos. Não é Jesus, não. Somos nós. E quando a gente começar a desenvolver esse sentimento de amor ao próximo, a gente vai chegar lá, não teremos vergonha. Porque a gente vai dizer, eu errei, mas tentei acertar. Quando eu percebi que estava errado, comecei a mudar a minha vida, comecei a transformar. Me esforcei. Tem hora que a gente tem vergonha da gente mesmo, tem? Tem hora que a gente fica assim, olhando e diz, não acredito que eu fiz isso. Não acredito. Eu tive coragem de fazer isso com fulano. Fico com vergonha de mim mesmo. Imagine lá. Que quando a gente pensa, toma forma os pensamentos. Essa semana, estava na reunião mediúnica e uma irmã conversando com a gente, disse, se prepare, porque quando a gente está aí é muito bom, a gente tem um corpo para se esconder, mas quando está aqui não tem não, viu? Aqui é muito difícil, a adaptação é difícil, o sofrimento é muito grande. Não é porque eles impõem sofrimento a gente, não, é a gente que sofre. Porque a gente vê os outros que já estão numa condição melhor e a gente querendo chegar ali e não consegue. As nossas energias são fracas. A gente ainda tem muito a aprender. Então, a doutrina espírita nos ensina. E diz que tem tempo para tudo. Não só tem coisa ruim, não. Tem coisas boas. Veja o que ele disse. Tudo que eu fiz de bom foi usado a meu favor. Tudo. Nada de ruim foi me cobrado por nada de ruim que eu fiz. Eu é que senti vergonha. Vejam. Então, para a gente não sentir vergonha da gente mesmo, a gente tem que começar a praticar o amor ao próximo. Campanha do Quilo já é um ponto de partida, né? Em casa, a gente começar a ver as pessoas que convivem com a gente, tratar as pessoas que convivem com a gente, como a gente trata uma visita, já é um caminho. Não é porque quando chega a visita a gente se amostra, né? Quando chega uma visita, mas quando a visita sai, a gente é outra, né? Então só basta tratar as pessoas em casa como trata uma visita. Somente, não precisa mais do que isso não. E a doutrina espírita diz para a gente que tem tempo para tudo. E nos ajuda, explicando, detalhando tudo isso como Jesus fez. Agora a decisão é nossa. Só nossa, mais ninguém pode decidir isso. Na hora que a gente tomar a posição correta, faz a coisa correta, parece que dá um alívio, né? Parece que a gente se sente aliviado. Que eu tomei a posição certa. Eu defendi alguém que está sendo injustiçado. Eu fiz a coisa correta. E isso tira um peso de mim. Por quê? Porque quando a gente faz algo de bom, isso a gente vai lembrar para o resto da vida. Eu fiz algo de bom.
Isso fez bem para mim. Isso me faz ver que eu posso ser melhor. E é isso que a doutrina espírita traz para a gente. É isso que Jesus falava. E é isso que a gente tem que ter em nossa mente. E amar o próximo é isso. Simples. Não precisa a gente fazer grandes coisas, não. Pequenas coisas. Não precisa ser salvar o mundo, não. Faça algo de bom para uma pessoa, já é bastante. Se cada pessoa no planeta fizer algo de bom para uma pessoa, já é metade do planeta, né? Se eu estou fazendo para uma pessoa, já é metade do planeta está sendo beneficiado. Se cada uma pessoa fizer isso. Não precisa eu fazer por muitos, não. Não é preciso eu ser um exemplo, querer ser um exemplo para as pessoas, não. Eu tenho que dar o exemplo, começar por mim, fazendo as coisas certas. Que Jesus nos abençoe. Vamos à prece. Vamos elevar nossos pensamentos. Vamos desejar sinceramente, reunindo nossas forças mentais. Jesus, sabemos que tens tanto nos ensinado, mas nós somos alunos difíceis, que não gostamos de cumprir com as nossas obrigações. Mas te pedimos, Jesus, ajuda-nos a fortalecer a nossa fé, para entendermos melhor os teus ensinamentos, entendermos melhor a doutrina espírita e termos vontade para mudarmos. Que possamos, a cada dia, Jesus, praticarmos pequenos atos que possam nos engrandecer. Sabemos que é difícil, mas com tua ajuda, com a ajuda da espiritualidade, possamos nos fortalecer. Mas te pedimos, Jesus, por todos aqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldades, por desequilíbrios físico, mental e espiritual. E também por aqueles irmãos nossos que partiram desta vida através do suicídio, que possam eles receber a ajuda necessária, toda a assistência que possa ser dada a eles, para que eles possam entender e compreender a sua situação. E que possamos, Jesus, a cada semana, compartilharmos dos ensinamentos desta casa e assim nos tornarmos verdadeiros homens de bem. Que a tua paz, que a tua luz, Jesus, fique com todos nós. Que assim seja.